Glória a Deus. Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Quis Deus, quis o maravilhoso Espírito Santo que nós trabalhássemos com o povo de Deus desse tempo para evidenciar uma diferença que existe. E muitas vezes a diferença que muitas pessoas acham é a diferença estética. Muita gente acha que existe uniforme de crente. Outros acham que a diferença é uma questão ética. Ela também, ela deve existir, sim. Nós devemos resplandecer como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas aquilo que o Senhor Jesus deixou como grande comissão nos mostra uma diferença daquilo que é aqueles 3 tipos de pessoas que existem no mundo. Aquelas que não sabem o que está acontecendo, aquelas que veem as coisas acontecerem e aquelas que fazem as coisas acontecerem. Nós somos chamados para fazermos as coisas acontecerem, sim. Existe algo que nos acompanha, e nós falamos desde o princípio que são sinais que nos acompanham, nós não corremos atrás deles. As bênçãos nos acompanham, os sinais nos acompanham, a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanham. Então nós somos acompanhados, muito bem acompanhados. Eles nos seguem, essas maravilhas de Deus, as boas dádivas, o todo dom perfeito que vem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Então, queridos, ser seguido. Davi vai encarar o gigante Golias. Tentaram convencê-lo a colocar toda aquela indumentária, toda aquela armadura daquele tempo. A armadura é um pouco diferente da mencionada por Paulo lá em Efésios 6, né? que é aquela armadura de Deus lá, baseada nas lutas greco-romanas, né? Onde era impossível não tocar ou não ser tocado pelo inimigo. Muito importante nós entendermos tudo isso, que quanto à nossa salvação, o inimigo não nos toca. Enquanto salvos, João diz, o inimigo não nos toca. Mas isso é quando nós somos abençoados. Mas quando nós vamos ser abençoadores, quando nós vamos entrar no terreno do inimigo para tirar pessoas, como disse Judas, salvai alguns arrebatando-os do fogo, aí nós precisamos da armadura de Deus. E Paulo expõe a armadura. Qual é? Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz e, acima de tudo, a oração, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Essa é a armadura de Deus. Mas o que nós estamos falando aqui é diferente um pouco. Sinais que seguem os crentes. Davi vai encarar, tentam convencê-lo de que ele precisa se proteger. Menininho pequeno, talvez o de menor estatura dos filhos de Jessé. E ele vai, assustado com aquilo que eles querem colocar nele. Chegou uma hora e falou, não quero isso não. Dispensou tudo aquilo. Eu falei, eu sei como é que eu enfrento. Eu sei como é que eu venci um urso. Eu sei como é que eu venci um leão. Ele vai na beira do ribeirão
e cata pedras, seixos. 5 pedras. Escolhe, logicamente. Certamente pouquíssimo, talvez ninguém aí dos que estão cultuando hoje com a gente aí sabe o que é procurar pedra para estilingue. Eu, infelizmente ou felizmente, eu usei isso, sabe? Agora, então, só que ele não estava com estilingue, ele estava com uma funda, que é pré-estilingue, né? E ele pegou 5 pedras, colocou no seu alforje e foi encarar o Golias. 5 pedras. Interessante que alguns estudiosos associam essas 5 pedras aos 5 sinais que estão aqui. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só que lá, parece-nos que há uma coerência nessa comparação, porque Davi só usa a primeira pedra, só usou uma. Ele lançou e acertou, cravou bem no meio da testa do Golias e ele caiu. Só que tem um detalhe ali que é muito importante, que foi, Davi não tinha espada. Ele está caído, desfalecido, ele precisa acabar de executar. E ele tira a espada, ele toma a espada do próprio Golias e corta a cabeça, decepa, né? Separa a cabeça do corpo. Por quê? Aquele era o grande inimigo do povo de Deus. Só usou a primeira pedra. Então, na terça-feira passada, nós trabalhamos em meu nome, expulsaram um demônio. Seria essa a primeira pedra. Mas hoje nós vamos falar sobre falarão novas línguas. Então, por que esse sinal acompanha a gente? Porque nós precisamos de uma comunicação privilegiada com Deus. A nossa comunicação com Deus, ela não pode se tornar conhecida no mundo espiritual, principalmente da maldade. E aí, quando o Espírito Santo fala através de Marcos, novas línguas, são novas mesmo. Não existe, dentre os 24 mil povos no mundo, e deve ter mais ou menos 30 mil línguas e dialetos, isso nenhuma dessas línguas, desses dialetos é novo. Para você ter uma ideia, na Nigéria são 200 povos, são 400 dialetos. Então, mas isso não é novo. Isso não é novo. É lógico que Deus capacita, a gente vai ver em Atos 2, que Deus deu uma capacitação ali, em Atos 2 tem glossolalia, que é essa línguas novas que vem de glossais, não é de glossê. Temos alguns aí pseudo-entendidos nisso, que estão falando besteira por aí afora, associando isso somente às línguas, aos dialetos. Aí seria glossê, não seria glossais. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele só fala de língua sobrenatural. O termo que ele usa é glossais, que é língua sobrenatural, é nova língua. Nova, por que é nova? Porque não existe no planeta todo, no universo todo, essa língua. E ele fala de duas maneiras, ele fala do antropos e ângelos. Antropos é de baixo para cima. Deus dá para você uma oração. Olha, Romanos 8, 26.
Porque não sabemos. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo nós, intercede pelos santos. Então, o guerreiro de Deus, a guerreira de Deus, precisa dessa pedra no seu alforje. Precisa ter o seu momento onde ninguém... E o termo que Paulo usa eu tenho essa exegese prontinha. Acho que já a expus aqui. Mas o termo que Paulo usa é algo assim que expressa o que ele coloca como inexprimível, porque não se exprime mesmo. É só Deus que entende. Por isso que ele mesmo explica. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E eu acho lindo a maneira como o Espírito Santo conhece. Eu já contei essa experiência aqui de uma irmãzinha que estava com... Ela já descansou, mas ela tinha ataxia cerebelar e ela tinha uma dificuldade muito grande. Um dos irmãos, que inclusive foi durante algum tempo frequentador aqui conosco, mas ela estava lá no interior, e ele é o que melhor entendia ela, por causa da ataxia cerebelar, a dificuldade que ela tinha de pronunciar algumas palavras. E um dia eu fui lá ministrar ceia para a família, e essa menina, eu falei, antes da ceia eu quero conversar com ela, para ver se ela está totalmente de bem com Deus, porque o que aconteceu com ela é muito complicado. Com 17 anos, ela começou a ter escolioses e aí foi parar numa cadeira de roda e cada vez mais diminuindo os seus movimentos e com uma dificuldade, inclusive, para pronunciar. E emocionada, e tudo isso ainda com a emoção, ela só emitia sons. E eu perguntei para o irmão que mais entendia os sons que ela emitia, você está entendendo alguma coisa? Ela falou, não entendo. Mas, de repente, o Espírito Santo começou a me revelar. O que é aqueles sons? E eu comecei a entender, e comecei a falar, e a traduzir, ou melhor, a interpretar aqueles sons. Não era eu, era Deus, né, me dando, e ela começou a sorrir, e ela começou a ficar feliz. Era exatamente aquilo que ela estava desejando expressar. E aí eu entendi, porque eu ouvi desde pequeno, que uma lágrima para Deus é uma frase. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então, Paulo fala assim, ainda que eu falasse a glossais antropos, ou seja, língua dos homens. Essa língua dos homens tem uma seta de baixo para cima. Pode acontecer com 1000 pessoas ao mesmo tempo, aconteceu com 120 no cenáculo, aconteceu com 12 lá em Éfeso, e ninguém precisa se interessar no que o outro está pronunciando, no que o outro está expressando. Agora, ele não fala só glossais antropos, que é a língua dos homens, ele fala glossais ângelos. E aí é de cima para baixo. E aí Paulo coloca a seguinte recomendação: fale em 2, quando muito 3, e haja intérprete. Se não houver intérprete, é para ficar calado. Porque aí sim, a seta é de cima para baixo. E aí, mas ficam aqueles que não conhecem isso, que não se aprofundam. O professor José Alves do Amaral tem uma exegese muito bem feita
a respeito de glossais e glossê, e deixa isso muito claro. Só que ambas são essas novas línguas. Você tem que ter um momento seu com Deus. Quando você não está no seu quarto, né, aquele quarto recomendado por Jesus, né, você quer ter uma audiência com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, te retribuirá em público. Isso Jesus disse. Agora, nem sempre você tem, e aí tem aqueles momentos, como aconteceu no Pentecostes, os 120 serem tomados. E aí, Paulo não vai se contradizer. Paulo fala assim, não proibais falar língua. O que ele está falando? Para essa glossais antropos. É 120, é 12, porque ele tinha visto. Não proibais falar língua. Mas o mesmo Paulo fala assim, fala em 2, quando muito 3 e haja intérprete. Ele está falando de uma outra situação que é a seta de cima para baixo, que precisa transmitir a mensagem de Deus, complementada pela interpretação. Só que isso tudo é colocado aqui nos 5 sinais como um recurso de Deus para os seus guerreiros. Eu já tive a alegria de ser usado tanto em glossolalia como na xenolalia. Aí a xenolalia já não é língua nova, porque é você, a capacidade que o Espírito Santo pode dar a você para falar em línguas idiomáticas por aí. Eu fui para o Chile, nem me preocupei em aprender espanhol, chegando lá, eu ministrei uma palestra de 40 minutos, eu acho que só tive uma observação do professor Walter, só uma, de que eu havia errado, numa palavra lá. Numa palavra, não, num artigo, só num artigo. Então, mas a gente tem coisas lindas. O pastor José da Costa Menezes, no início da igreja na Argentina, ele ficou tão preocupado, ele tentava explicar para os argentinos russos a nossa doutrina e eles não entendiam, e ele falou, então vamos orar, começou a orar, e começou a falar em línguas, falou, ele não entendia, ele falava em línguas, e daqui a pouco, ele parou, quando ele sentiu que o Espírito Santo parou, aí eles falaram, entendemos tudo, agora aceitamos, está tudo certinho, fomos convencidos. Falou em russo. Eu me lembro uma vez na Vila Rica, o pastor Francisco Monteiro foi ministrar a bênção apostólica e ele foi tomado pelo Espírito Santo e falou algum tempo numa determinada língua, só que ele nem sabia o que estava falando, né? E aí depois, no final, um judeu estava lá e falou, esse senhor aí sabe falar hebraico? Falou, não, porque ele falou tudo que eu queria ouvir, entender a respeito do Yeshua HaMashiach. Falou. E quem conheceu o pastor Francisco Monteiro sabe que era um homem de Deus, mas muito simples. Então nós precisamos, queridos, Deus não está limitado por nada. A palavra não está presa. É por isso que nós temos que entender, vai. Que o responsável pela sua segurança em termos de comunicação, em termos de integridade física, é o Senhor. Então, Ele vai cuidar de tudo, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha uma performance que alcance o verdadeiro objetivo. E a gente tem que entender, lógico, nisso tudo, qual é o público-alvo do Senhor, que está dividido em duas
classes, né? Cansados e oprimidos. Mas até nisso você vai ser realmente uma bênção. Deixe Deus fazer isso na sua vida, completar isso. O que precisa ir? Portanto, ide. Fazei discípulo de todas as nações. Então é isso que nós precisamos ir. Esse, melhor dizendo, foi o segundo sinal dessa nossa jornada. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Sei que eu posso acreditar sempre que tua voz me falar. Tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel, a tua graça é o meu viver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver. Caminhar por fé, leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Glória a Deus. A nossa caminhada é ininterrupta. Temos muito que fazer ainda no planeta Terra. Hoje, uma diaconisa de mais de 80 anos, ela chegou e ficou muito feliz com o resultado que tinha de uma pequena marca na pele dela e que tinha dado na biópsia
alguma malignidade. E eu falei para ela desde o início, falei, fica calma, todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. E ela me deu o relatório hoje, né? Foi ao médico, muito feliz. É assim, por quê? Por que Deus nos mantém num planeta tão difícil? Ele é sádico? Você acha que Deus quer que você seja humilhado muitas vezes no seu local de trabalho? Ele quer que você seja hostilizado em determinados momentos, ambientes, muitas vezes até dentro da sua própria casa. Ele não está satisfeito com isso, não. Hoje eu vi um pastor falando muito bem sobre isso, né? Sobre as coisas que o povo de Deus está misturando tudo, sobre a hostilidade dos que são do lado do mal. Isso você tem que encarar como uma normalidade. Não fique pensando que é Deus que está fazendo isso com você, não. Jesus disse, você não quer que todo mundo agrade a você? Nem eu consegui agradar, e você quer agradar todo mundo? Então, Deus não tem prazer que você fique sofrendo o que você está sofrendo, não. Mas por que Ele mantém você aqui? Porque você tem missão para fazer, que tem um caminho a percorrer, tem muita gente para ser salva. Tem muita gente. E aí, em indo, você vai ser seguido por esses sinais. Não se preocupe. O Espírito Santo, através de Paulo, diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, Deus dá todas as condições para que você seja um fiel representante, um abençoador mesmo. Então, nesse segundo sinal, peça a Deus. Não trabalhe só naquela perspectiva pentecostal de se alegrar, isso é bom, muito bom, mas pense na sua utilidade. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Existe um clube de santos em muitos meios pentecostais que só querem fazer isso para não trabalhar isso como ferramenta. Não, isso é ferramenta. Todos os 5 sinais são ferramentas de Deus. Não é para só alegrar e dizer, eu tenho dom, você não tem. Isso não existe. Manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Peça a Deus aí que olhe para você e dê essa capacitação, mostre que o vento do Espírito, né? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. O vento, conversando com a missionária Sebastiana hoje, o vento nos levou a cada lugar, mas não leva mesmo, não adianta. Se você disser assim para o Senhor, se prepare, que o vento vai levar. Quando você menos espera, às vezes você está trabalhando, você está de férias, o vento vai levar você. E você vai ser abençoador. Amém? Senhor, que a Tua palavra possa produzir frutos na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que esses sinais que seguem os que creem possam ser uma realidade em todas as vidas que cultuam conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Estes sinais seguirão aos que creem, e todos os teus filhos creem, portanto, que eles sejam seguidos por essas capacitações, ó Deus, em nome de Jesus, como grandes ferramentas do Espírito Santo, em nome de Jesus, que todos sejam realmente abençoadores. Ó Deus, trabalha na vida de todos, nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Agora nós vamos devolver um pouquinho